Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo em nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. E como temos feito toda terça e quinta, lançamos os vídeos relativos ao nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Estamos estudando os catecismos, agora o Catecismo Maior, e estamos estudando os mandamentos. Nesta semana finalizaremos então o estudo dos mandamentos. Hoje é dia de estudarmos o 8º mandamento, que fala a respeito de nós não falarmos, não dizermos falso testemunho do nosso próximo. Vou trazer então, como eu tenho feito, os destaques textuais do texto de Lutero e então tecer algumas breves considerações. Lutero diz o seguinte: Deus não quer que se tirem ou diminuam a reputação, o bom nome e a integridade do nosso próximo, exatamente assim como não quer que lhe tiremos ou diminuamos dinheiro e bens. Nós estamos estudando os mandamentos da segunda tábua. Se você lembrar, o 4º mandamento trata das autoridades, o 5º mandamento do nosso corpo, ou a proteção da nossa vida, o 6º mandamento do adultério, a proteção ao casamento, à família, e o 7º mandamento, a proteção dos nossos bens. Portanto, no 8º mandamento, o que nós temos é a proteção da nossa honra, da nossa reputação. E é muito interessante, de refletirmos que muitas vezes é difícil alguém ter reputação. Para você ter uma reputação, vai muito tempo, vai anos, em que as pessoas vão olhar para nós, ver a profissão que nós exercemos, a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa forma de agir, e então terão um bom conceito a respeito de nós. Mas para que uma reputação seja manchada, isso ocorre muito brevemente, É assim, no instalar de dedos. Muitas vezes basta uma acusação que nem sequer tem provas, para que a reputação de alguém seja manchada. E para que ela seja recuperada, é bem difícil. Por isso, essa proteção que Deus estabeleceu à nossa honra, à nossa boa fama. Lutero diz que, em primeiro lugar, em seu sentido mais simples, segundo o que dizem as palavras, você não deve dar falso testemunho. E este mandamento refere-se ao tribunal ou fórum público, onde um pobre inocente é acusado e oprimido por falsas testemunhas, para ser castigado no corpo, nos bens ou na honra. Então, em um primeiro entendimento, em uma primeira aplicação, o 8º mandamento diz respeito a julgamento, a audiência, a tribunal, a toda essa questão de alguém estar sendo acusado e uma testemunha dar assim o seu depoimento, prestar o seu testemunho no sentido de atacar, acusar aquela pessoa sem ter provas ou fazer uma má acusação. Então isso é combatido neste mandamento. Mas este mandamento, portanto, ele não apenas tem em vista isso, nós veremos que ele tem outros desdobramentos. Em primeiro lugar, garantir que cada um possa ajudar o seu próximo no sentido de lhe garantir o seu direito, não permitindo que o mesmo seja obstaculizado ou distorcido. E essa é a primeira aplicação. Mas em segundo lugar, o sentido deste mandamento é muito mais amplo se for aplicado à jurisdição ou ao regime espiritual. Aqui o que acontece é que cada um testemunha falsamente contra o seu próximo, pois ali onde há pregadores e cristãos piedosos, eles recebem do mundo a sentença de serem hereges e apóstatas, de serem malfeitores, subversivos e ímpios. Além disso, a palavra de Deus precisa passar pela mais vergonhosa e feroz perseguição. Então veja que
num primeiro momento tem uma aplicação na sociedade judicial, mas num segundo momento esse mandamento vai ter uma aplicação espiritual. E assim todos aqueles que são denunciados, que são, digamos assim, atacados, acusados, porque estão proclamando a mensagem de Deus, aqueles que estarão fazendo isso estarão cometendo um grave pecado contra Deus, contra o próximo, contra o 8º mandamento. Em terceiro lugar, e isto se aplica a todos nós, agora não apenas na esfera judicial, agora não apenas aqueles que estão atacando os cristãos, este mandamento proíbe todo o pecado da língua, pelo qual se possa causar dano ao próximo ou magoá-lo. Quando nós falamos em pecados da língua, logo nos vem à mente aquele texto de Tiago. E o apóstolo Tiago, ele vai exatamente na canela daqueles que fazem mau uso da sua língua. E se pararmos para pensar, o mau ou o bom uso da nossa língua, ele não vai estar restrito a este mandamento. O segundo mandamento fala da forma que nós estamos utilizando o nome de Deus. Se nós observarmos, os outros mandamentos também, de certo modo, terão uma aplicação sobre como nós estamos fazendo uso da nossa língua, porque quando nós desejamos o mal do nosso próximo e expressamos isso em palavras, em xingamentos, vamos estar pecando contra o 5º mandamento, vamos estar pecando contra o 6º mandamento. Portanto, os pecados da língua são pecados que muitas vezes passam despercebidos. Talvez, se nós fizéssemos uma comparação dentre todos os mandamentos, qual o mandamento que mais choca as pessoas, é muito provável que o 5º, o 6º mandamento ganhariam de lavada. E o 8º mandamento ficaria para trás. Mas, ao mesmo tempo, se nós fizéssemos uma pesquisa no sentido de qual o mandamento que é mais infringido pelas pessoas, provavelmente o 8º mandamento estaria no topo. Porque muitas vezes nós falamos mal do nosso próximo, nós fazemos mau uso da palavra em direção ao nosso próximo e em direção a Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado. Portanto, Deus quer impedir tudo aquilo que se faz contra o próximo com obra da boca. Quer se trate de falsos pregadores com sua doutrina e blasfêmias, ou seja, quem está sendo um falso profeta peca também contra o 8º mandamento, quer de falsos juízes e testemunhas com a sua sentença, os juízes que não fazem um bom uso da sua conduta, do seu trabalho, que julgam mal, estarão pecando contra este mandamento, ou em outras ocasiões fora do tribunal com mentiras e maledicência, ou seja, falar mal do próximo, denegrir a sua imagem. E aqui vem especialmente ao caso o vício detestável e vergonhoso com que o diabo nos aflige, a saber, falar mal pelas costas ou caluniar. Você já falou mal de alguém pelas costas? É provável que sim. Eu também. Mas nós não podemos nos conformar com esta realidade. Nós precisamos combater este pecado que habita em nós e não falarmos mal do nosso próximo. A fim de evitar esse vício, devemos lembrar que ninguém cabe julgar e censurar publicamente o próximo, mesmo quando o vê pecar, a menos que tenha a ordem de julgar e reprovar. O que Lutero está dizendo aqui? Você é um professor, você é um chefe de alguma seção no trabalho, você é pastor, você é pai de família, você tem autoridade sobre alguém, sobre alguma situação e circunstância? Muito bem, você deve chamar o seu próximo na chincha, se ele está em erro, se ele está em pecado, e sim, não simplesmente falar mal dele, mas procurar orientá-lo no sentido de dizer que ele está agindo mal. Agora, você não tem nenhuma autoridade sobre alguém que está em má conduta? Não fale nada. Não fale mal dele.
porque você não tem esse poder, você não tem essa autoridade. Você pode estar ciente de um pecado, mas não deve julgá-lo, diz Lutero. Bem posso ver e ouvir que o meu próximo peca, mas não é incumbência minha contar isso aos outros. E muitas vezes o que nós fazemos, não apenas falamos mal do nosso próximo, como espalhamos aquilo que o nosso próximo está fazendo de errado, e assim caímos na maledicência, na fofoca, porque às vezes nós nem sabemos se aquilo de fato é realidade. Às vezes chega aos nossos ouvidos e a gente já quer espalhar. Isso outra coisa não é senão usurpar o juízo e ofício de Deus, sentenciando e castigando com o veredito mais severo. E nós não temos essa atribuição, não cabe a nós julgar, mas a Deus. Por isso Deus quer impedir que se fale mal de outra pessoa, mesmo que ela seja culpada e a gente o saiba muito bem. Muito menos ainda se deve falar quando a gente não o sabe e apenas o tem de ouvir dizer. Então, muitas vezes é isso que acontece. As pessoas não sabem, só escutam, ouvem falar mal de alguém e levam adiante aquela história para outras pessoas. Isso vira um pandemônio. Nós não devemos fazer isso. Portanto, falso testemunho é tudo o que não se pode provar devidamente. Por essa razão, ninguém deve tornar público nem dar como verdadeiro o que não é manifesto, com base em provas suficientes. Você não tem provas suficientes da conduta errada de alguém? Não diga nada, não fale nada. E assim você pode notar que é absolutamente proibido falar mal do nosso próximo, excetuando-se, contudo, os magistrados civis, os pregadores e os pais, pois é necessário entender este mandamento de maneira que o mal não fique impune. Porque aqui a necessidade exige que se fale do mal, se acuse, declare, interrogue e testemunhe. E a situação não é diferente do caso do médico que de vez em quando se vê obrigado a inspecionar e apalpar as partes íntimas da pessoa que lhe cabe curar. Quer dizer, não é que qualquer pessoa pode tocar em outra pessoa em partes íntimas. Ninguém pode tocar, a não ser um médico em uma situação que de fato ele precisa para procurar tratar um enfermo. Veja como isso é algo que Lutero leva muito a sério e que nós também devemos levar. O procedimento correto, porém, seria ater-se à ordem do Evangelho de Mateus 18. O que Jesus diz lá em Mateus 18? Quando um irmão estiver em erro e pecar, o que nós devemos fazer? Nós devemos ir lá sozinhos com ele, tratar com ele e dizer: meu amado irmão, minha amada irmã, você está em erro. Você cometeu isso, isso e isso. Você não deve continuar em erro. Se arrependa. E Deus irá perdoá-lo. O seu irmão, a sua irmã se arrependeram? Então, ele deve ser perdoado, ela deve ser perdoada. Não se arrependeu, continua fazendo da mesma forma. Você deve ir não mais sozinho, uma segunda vez, numa segunda oportunidade, com 2 ou 3 outras testemunhas, irmãos e irmãs na fé, e tratar novamente aquele pecado, aquele erro. Tentar dissuadi-lo da sua prática equivocada. Ele deixou de praticar o pecado, ele se arrependeu, então ele, ela, devem ser perdoados. Ele não se arrependeu, continuou praticando o seu pecado, então você deve levar o caso para a congregação. E na congregação, aquela pessoa precisa também ser tratada como alguém em erro, que é objeto do amor, da misericórdia e do perdão de Deus, caso se arrependa. A pessoa se arrependeu? Está perdoada. Não se arrependeu? Então nós temos o que denominamos de excomunhão. O que é a excomunhão? Expulsar alguém da igreja? Proibir alguém de entrar na igreja, participar do culto, das atividades? Não.
A excomunhão nada mais é do que não permitir que aquele membro participe da Santa Ceia. Mas isso não deve ocorrer de forma ad eterna, como se ele não pudesse nunca mais retornar à ceia. Uma vez que ele se arrependa, ele deve ser perdoado e voltar a tomar a ceia. Mas se aquela pessoa não se arrepender, então não será possível que ela retorne à comunhão. Tudo isso foi dito com referência a pecados secretos, onde, porém, o pecado é inteiramente público, de tal modo que o juiz e todo o mundo bem o conhecem. Você pode, sem qualquer pecado, evitar a pessoa e deixá-la entregue à própria sorte, como alguém que a si mesmo se desgraçou. Pode, além disso, testemunhar publicamente a seu respeito. Então, nós não devemos sair por aí contando segredos, pecados secretos de pessoas. Precisamos ir para aquele passo a passo de Mateus 18. Só numa última hipótese que os pecados daquela pessoa ficará manifestos para toda a comunidade. Mas se os pecados são públicos, aí não tem jeito. Por último, Lutero vai dizer que os mais frágeis dos quais nos envergonhamos, as partes do corpo mais frágeis das quais nós nos envergonhamos, conforme 1 Coríntios 12, nós cobrimos com todo o cuidado. Aí então, as mãos, os olhos e o corpo inteiro precisam ajudar a cobri-los e ocultá-los. E da mesma forma também devemos todos nós reciprocamente cobrir o que em nosso próximo é desonroso e falho, e com tudo que estiver ao nosso alcance servir a sua honra, ajudar e lhe ser útil. Não devemos fazer mau testemunho do nosso próximo e devemos falar bem dele. Quando nós não tivermos nada de bom para falar de alguém, não devemos falar nada. Basicamente é isso. E claro, sempre procurarmos ajudar aquela pessoa e não sair por aí espalhando fofoca, fazendo maledicência de alguém. Basicamente, seria isso a respeito do 8º mandamento. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.